E aí, gente? Nossa última aula, né, do semestre vai ser sobre os metais pesados tóxicos. A gente vai fazer uma breve explanação aqui, que os mais perigosos, né, para o meio ambiente, eles são o mercúrio, o chumbo, o cádmio, o cromo e o arsênio. Uma das características é que eles não entram, né, não entraram no ambiente em grande extensão, mas já são encontrados em alguns níveis muito tóxicos, né, em alguns locais. E aí o problema é que eles não são degradáveis em formas não tóxicas, mas eles podem ser transformados em formas insolúveis. Então aqui, quando a gente fala em metais pesados, a gente tem aqui mostrando a densidade, né, de alguns desses metais. Então a densidade do mercúrio 13,5, realmente é muito pesado, para vocês terem uma ideia, a densidade da água é 1, né, grama por ml. Do mercúrio 13,5, 13,6. Do chumbo 11,3, do cobre 9, por aí vai. Só para vocês terem uma ideia da questão da densidade, né? Aí aqui a gente fala um pouco sobre a toxicidade, né, desses metais pesados. Então, assim, eles são perigosos na forma dos seus cátions, né, e quando eles são ligados a cadeias curtas de carbono. Então, o mecanismo de ação tóxica aumenta com a força de afinidade desses cátions com enxofre. Por exemplo, os grupos sulfitrilas, que é o SH, né? Que ocorre normalmente nas enzimas do corpo. Então, assim, se eu tenho esse grupo sulfitrilas, né, na enzima do meu corpo, esses metais pesados eles podem reagir com esses compostos e ficarem armazenados, né, no meu corpo. Tá certo? Então, o primeiro que a gente tem aqui é o mercúrio, né, que é considerado um dos metais mais voláteis que tem um vapor que é muito tóxico, e quando ele é usado em lugar fechado, eu preciso sempre ter uma ventilação adequada, né? O mercúrio, quando a gente fala, o principal problema do mercúrio está mais no seu vapor, né? Não necessariamente no mercúrio líquido, mas sim no seu vapor. Então, assim, se ele for inalado, os átomos eles vão se difundir nos pulmões, dos pulmões para o fluxo sanguíneo, né? E como são eletronicamente neutros, eles atravessam a barreira sangue-cérebro. Então, eu tenho, se de repente eu pegar inalar uma parte desse vapor do mercúrio, provavelmente eu vou ter alguma sequela neurológica, né? Porque ele vai chegar lá no cérebro, tá ok? Então, assim, o mercúrio líquido, como eu já falei, ele não é tão tóxico, né? E a maioria do que é ingerido é excretado. Óbvio que ninguém vai ingerir mercúrio líquido, né? Grandes quantidades de vapor de mercúrio são liberadas no ar como resultado da queima irregular de carvão e combustíveis, e as maiores fontes de emissão de mercúrio para a atmosfera são as usinas termoelétricas. Inclusive, a gente tem uma usina termoelétrica aqui em Açu, né? E incineradores de resíduos municipais e hospitalares. Aí aqui a gente tem as principais fontes: lâmpadas fluorescentes de mercúrio, combustão de carvão e óleo combustível, incineração de lixo, mineração de metais como ouro e prata, amálgamas dentários. Era muito comum antigamente a gente fazer uma restauração no dente e utilizar essa amálgama, né? Se brincar, vocês devem ter aí em algum dente essas amálgamas, fabricação de tintas e por aí vai. Então aqui a gente tem o exemplo, né, da amálgama de mercúrio. Então quando a gente fala amálgama, é uma liga metálica onde pelo menos um desses metais ele se encontra na forma líquida. Isso é o que a gente chama de amálgama. Tá ok? E aqui é a amálgama dentária, que seria aquela obturação, né, que a gente fazia. Ó. É preparado combinando proporções aproximadamente iguais de mercúrio líquido e uma mistura sólida de prata, cobre, estanho e zinco. Então, assim, as pessoas que têm ou que tinham, né, alergia a mercúrio, que tem algumas pessoas que têm, na hora que iam fazer isso aqui, ficavam com problemas, né, na pele, porque às vezes aquela aguinha lá da, da restauração escorria pelo lado da boca. Então isso aqui realmente era muito problemático. Inclusive alguns dentistas atualmente eles estão, quando a gente vai precisar fazer alguma restauração, eles estão tirando essa restauração antiga e colocando uma restauração nova com a resina, né? Na mineração de ouro, esse minério é extraído das partículas mais densas do solo e sedimentado pela ação do mercúrio elementar. Então, eu misturo o mercúrio para poder retirar o ouro, né? O mercúrio extrai o ouro pela formação de amálgama, que depois é queimado para retirar. Então, eu jogo mercúrio, formo uma amálgama com ouro, depois eu queima esse mercúrio para poder retirar esse ouro, esse ouro, certo? Bom, aqui a gente tem o metilmercúrio, né? Que, na verdade, o mercúrio em sua maior forma no ambiente é encontrado nessa questão do íon Hg mais, Hg2+, né? O mercúrio ele é mais encontrado na natureza na forma desse íon, né? Esse cátion ele pode ser liberado, pode ser ligado ao ânion, né? Metil CH3- e formar um líquido volátil, que é o dimetilmercúrio. Esse dimetilmercúrio é menos volátil e ele é escrito como CH3Hg
X, né? O mercúrio ele é solúvel no tecido gorduroso dos animais e tem propriedades de bioacumulação e biomagnificação. Então, esse metilmercúrio ele é mais complicado do que o próprio mercúrio, justamente por ele ter essa questão da bioacumulação, da biomagnificação. Inclusive, já teve acidentes com esse de metilmercúrio, nesse caso da Karen Wattenham, que é uma professora de química, que ela deixou sem querer cair duas gotinhas, ela trabalhava com metais pesados, ela deixou cair umas gotinhas na mão e alguns meses depois ela faleceu. Existe até a história dela contada no YouTube, na internet, se vocês tiverem interesse, vocês podem ir lá dar uma olhada, tá certo? Outro metal pesado que a gente tem é o chumbo. Então, o chumbo, assim, é um elemento não essencial, a gente não precisa do chumbo para viver, ele é bioacumulativo e ele não é biomagnificativo, tá? Ele não vai passando de um animal para o outro, tá? A toxicidade independe da rota de entrada. Se é inalação, se é ingestão, vai independer. Ele está associado a essas formas iônicas, Pb2+ e Pb4+, e ao chumbo orgânico tetravalente e acontece através da reação dos grupos funcionais, em especial os enxofres, do grupo sulfidrilas. Então, veja os sulfidrilas aqui de novo, tá? Aparecendo. O outro metal que a gente tem é o cádmio, né? Que é altamente tóxico, vem sendo descrito como um dos elementos traços mais perigosos de todos os metais contaminantes presentes nos alimentos e no ambiente do homem, né? Por sua ampla distribuição. Então, ele é amplamente distribuído, ele tem como efeito a curto prazo e a longo prazo. A curto prazo, se eu absorver esse cádmio, eu posso ter náuseas, vômito, diarreia, paralisia muscular, salivação e por aí vai. E a longo prazo, essas exposições podem causar danos ao fígado, aos ossos, ao sangue. Então, realmente é bem complicado. Quando a gente fala na questão da absorção, ele entra na corrente sanguínea através da absorção no estômago ou nos intestinos, né? Então, assim, de 1 a 5% ingerido por via oral absorvido pelo sangue, é transportado pela corrente sanguínea até o fígado é absorvido e armazenado nas células tubulares dos rins. Os rins excretam uma parte desse cádmio, né, diretamente nas fontes ambientais, através da urina, e a concentração nos rins pode ser 10 vezes maior do que no sangue. E a vida biológica do cádmio, né, dos humanos, varia de 13 a 40 anos. Então, é praticamente a metade da vida de um ser humano, tá? Outro que a gente tem é o cromo, né? O cromo 6 é o mais perigoso. Quando no organismo são reduzidos a cromo 3, ele causa danos às estruturas celulares. E por ser acumulativo, ao longo dos anos, ocorre a falência dos órgãos, levando à morte. Isso se a gente ingerir o cromo. Como remediação, existe a remoção por flotação de precipitados a partir do cloreto de cromo hexaidratado e do disilsulfato de sódio. Tá? Bom, o arsênio, né, é outro, inclusive teve um caso recente de uma pessoa que envenenou, né, aquele caso do bolo, né, do pessoal que foi envenenado com arsênio. Então, assim, a maioria dos compostos orgânicos e inorgânicos são pó branco, sem cor e sem odor. Compostos inorgânicos são quase 100 vezes mais tóxicos do que os orgânicos, né, sendo os primeiros eliminados na urina e os últimos fixados nos órgãos. E o contato com arsênio pode ser letal, dependendo principalmente da concentração. Então, essa situação do envenenamento por arsênio ficou muito conhecido, né, aqui no Brasil, que a pessoa pegou e misturou lá no bolo, a pessoa fez o bolo, né, e algumas outras pessoas comeram e acabou dando esse problema e muitos deles acabaram falecendo. Tá certo, gente? Então, esse seria basicamente uma aula rápida, só para a gente ter mais ou menos uma ideia desses principais metais pesados, aqueles que são mais complicados para a gente, para o meio ambiente. E é isso, qualquer coisa, continua à disposição. Forte abraço.